Nós estamos hoje, é a quinta reflexão da série de mensagens Estranhos ao Mundo, Firmes em Cristo, lendo a primeira carta do apóstolo Pedro. Se você não esteve conosco nas demais reflexões ou perdeu alguma, em nosso canal no YouTube e também no site tem todas as reflexões. Na quarta reflexão, semana passada, que fizemos só pela manhã, você que veio à noite e perdeu, então faça o seu caminho de volta no YouTube para assistir a nossa reflexão. Falamos sobre honra, onde Pedro termina o capítulo 2, conversando sobre como nós devemos comportar diante do mundo onde temos autoridades ruins, autoridades perversas, sejam políticas, seja na área trabalhista, patrões perversos, também na família, pais e mães que nós não concordamos como eles pensam, se eles não são cristãos, com governos que são infiéis à palavra de Deus. E nós conversamos, lendo 1 Pedro, sobre o que a Bíblia nos ensina a vivermos em um mundo honrando todas as autoridades. Não vou aqui fazer uma recapitulação sobre isso. Mas fechamos o capítulo 2, Pedro vai nos dizer que fomos chamados também ao sofrimento por conta de Cristo. E vale aqui um parêntese, meus irmãos. É visível, quando nós lemos o martírio dos apóstolos, como o de Pedro, por exemplo. Nós falamos que a desobediência civil, quando nós podemos desobedecer às autoridades? Falamos no domingo passado. Quando dizem para Pedro, Pedro, você não pode mais pregar o evangelho de Jesus. O que ele faz? Ele prega. E por isso ele sofre injustamente, e ele é preso. E quando é solto, mais uma vez, dizem para ele, não faça mais isso. É proibido pregar o evangelho. Sabe o que ele faz? Ele prega de novo. Ele é perseguido, é preso e sofre injustamente por conta de Cristo. O próprio Pedro, que escreve essa carta antes do seu martírio, nos dá a entender que se o problema é se parecer com Jesus, se o problema é o teu coração aquecido pela palavra e não conseguir segurar o anúncio de Jesus, pode ser um problema para as pessoas, mas para nós é um privilégio. Sofrer injustamente por nos parecermos com Jesus deve nos ser algo maravilhoso e a se perseguir. É o que Pedro diz. Se vocês foram perseguidos e sofrerem por praticarem o mal, que benefício há nisso? Mas se perseguem você, se matam você, se fazem mal a você, se você sofre injustamente por se parecer com Jesus, põe um sorriso no rosto e se alegre, porque esse sofrimento vale a pena, meu irmão, se parecer com Jesus. Aí entramos no capítulo 3, Pedro continua a falar sobre honra. Mas ele entra agora num padrão de honra não mais externo ao lar, mas entra tratando sobre honra no casamento. E é isso que vamos trabalhar nesta manhã, e o título que vamos usar é honra no casamento. Pastor, eu sou solteiro, eu sou divorciado, eu sou viúvo, eu sou jovem. O que essa carta, o que esse texto tem para mim? Tudo a ver, tudo a ver. Se você é casado, hoje para você é uma leitura bíblica sobre como você trazer honra, saúde para o seu casamento. Se você é viúvo e já idoso e não pensa em casar novamente, também é para você ensinar os seus filhos casados que lá estão. Se você é solteiro e jovem, é o ensino para você aprender o que fazer quando casar e já não cometer alguns erros que eu vou citar aqui para não começar a sua vida conjugal de forma errada e sofrer sem precisar passar por isso. Honra no casamento. Então vamos ler 1 Pedro 3, versículo 1 e 2, aonde Pedro começa a conversar com a igreja e falar a realidade que também existe hoje aqui nessa comunidade de fé, nesse encontro pela manhã, que são esposas, mulheres casadas, que estão aqui hoje sozinhas, sem o seu marido. Pedro começa a falar sobre como as mulheres, e vale aqui dizer, irmãos, que isso também pode valer para os homens. Homens que, quem sabe, estão aqui hoje, são cristãos, mas a esposa não está aqui, porque não é cristã, talvez. Isso vale também para você. Como honrar o seu cônjuge não cristão? Versículo 1 de 1 Pedro 3. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos,
a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Até aqui. É nítido que Pedro começa a falar sobre honrar cônjuge não cristão e usa o exemplo da mulher. Mas por quê? Parece que é algo específico para a mulher. Porque é comprovado estatisticamente que é um número muito maior de mulheres na fé cristã do que homens. E é um número estatisticamente que geralmente são as mulheres, em sua maioria, que estão na igreja com maridos não cristãos. A grande verdade, estatisticamente, é quando um homem do casamento chega para Cristo, geralmente a esposa também chega junto para Cristo. Estatística diz que quando é o contrário, nem sempre isso acontece. Estatística diz que geralmente quando a mulher chega primeiro para Cristo, nem sempre o homem vem com ela para Cristo. Por isso, um número muito maior de mulheres na igreja e seus maridos do que ao contrário. Então Pedro faz esse levantamento que há mulheres na igreja sem o seu marido cristão ou descrente. Para você que é solteiro nesta manhã, o primeiro conselho: não namore. Se você é um cristão, jovem cristão, não namore pessoas não cristãs. Porque esse é o começo. Muito menos se case com pessoas não cristãs. Pastor, isso é radical, é um conselho. Você pode ou não cumprir. Mas se você pensa em namorar alguém não cristão, você é um cristão, não namore. E casar, muito menos. Porque a possibilidade de não dar certo é muito grande. Claro que não é uma regra, não é uma via de regra. Mas o que acontece é, se você casa com um cônjuge não cristão, homem ou mulher, os alicerces são diferentes. O alicerce de um cristão é, eu amo a Jesus e amo a palavra. O não cristão é, eu não amo Jesus e não amo a palavra. O cristão é, quero construir a minha vida conjugal e minha família na palavra de Deus. O não cristão é, não, eu não creio na palavra de Deus e não tenho como regra de fé. O que acontece? Bases diferentes. Porcentagem quase que máxima do seu casamento ruir com o tempo. Estatisticamente está comprovado que a maioria dos divórcios, dentro da fé cristã, porque cristão também tem se divorciado muito nos dias de hoje, a maioria dos divórcios na fé cristã é por conta de um ou outro cônjuge não praticar a fé cristã. Bases diferentes da vida conjugal. Então, você que é jovem, atenção com isso. Não namore pessoas não cristãs da sua fé e muito menos se case com pessoas não cristãs. Claro que não é via de regra. Deus pode ter um propósito de alguma maneira com isso. Mas, estatisticamente, seria bom que você casasse com alguém que com você construísse a vida conjugal numa mesma base de fé e com mesmos princípios. Mas a questão que fica é, Pedro levanta a realidade de que há cônjuges na igreja cujo o outro cônjuge não é cristão e comprovadamente maioria feminina. Como as pessoas chegam a um estágio como esse? Quem sabe é o seu aqui nesta manhã. De estar na igreja sem o seu cônjuge não cristão. 3 possibilidades. A primeira é, como eu citei, alguém que é cristão, conhece um outro jovem, uma jovem não cristã e se casa. O que acontece? Agora esta irmã, em sua maioria as mulheres, ou até mesmo um homem, está na igreja sozinho, rogando a Deus graça por um milagre no seu casamento ou na vida do seu cônjuge. Mas começaram já o casamento, um não cristão e um cristão. A segunda possibilidade, essa realidade que nós temos, é que os dois aparentemente eram cristãos. A moça diz, encontrei um jovem de Deus. O jovem diz, encontrei uma jovem de Deus. Eles se casaram, mas o que aconteceu depois do casamento, depois de um tempo? Descobriu-se que um dos dois não era cristão. Na igreja, ele ia à igreja, participava do coral da juventude, tocava na música, perdão os irmãos da música, tá? Estou dizendo que o irmão da música desvia não, tá bom? É só um exemplo. Tocava na música, era obreiro, era diácono, dava aula de geração vida, participava, mas se casaram, passou o tempo, geralmente, estatisticamente, esse homem vai dizer assim, não vou mais à igreja, não quero mais ler a Bíblia, não quero mais orar, não quero mais ser um cristão.
A esposa descobre que pensou ter casado com um crente salvo e esse cara não era crente e não era salvo. E hoje está a irmã na igreja e o marido que decidiu agora não mais praticar a fé cristã. Um dos problemas é que, estatisticamente, o que vai acontecer é uma divisão no lar e, geralmente, os filhos tendem a seguir o exemplo. Quem é pai que levante a mão? Pai, homem. Atenção aqui, os filhos geralmente costumam seguir o exemplo do pai. Por isso, isso é um problema. Meu pai não vai à igreja, eu também não vou. Meu pai não ora, eu não vou orar. Meu pai não participa do ministério, eu não vou participar. Ainda mais se for menino, sabe por quê? Se meu pai não participa de coisas de igreja, parece que não é coisa de menino. Se meu pai, que é homem, não ora, então me parece que oração é coisa de menina, é coisa de mulher. Homem não ora. Lembra aquela frase? Homem não chora. Homem não vai à igreja, pensa o menino. Meu pai não vai, eu sou menino. Esse é um dos problemas, o qual hoje as mães, não levante a mão, estão sofrendo com seus filhos, que não conseguem trazer para a comunhão dos santos, porque o marido não está com ela na igreja. Então, ou essa mulher ou esse homem casou-se com alguém em sua consciência não cristão, ou pensou que casou com um cristão, mas percebeu no meio do caminho que esse cara nunca foi um cristão, que essa mulher nunca foi um cristão, e agora estão sofrendo. Ou, terceiro, os dois casaram como não cristãos, como incrédulos. Como foi o casamento da pastora Sandra e do pastor Carlos Alberto, como foi o casamento de muitas pessoas aqui. Mas chega ao longo do casamento, um apenas chega para Cristo. Estatisticamente, geralmente, a mulher. E o cara não vem. Claro que não é uma regra. Às vezes é o marido que chega para Cristo. Não é Diácono Antônio. Está ali uma exceção. Mas, via de regra, estatisticamente, é a mulher que chega. Então, dois casam sem Jesus, e então só um chega para Jesus, e o mesmo problema está instalado. Estatisticamente, há uma pesquisa mundial que diz que há 4 cavaleiros, há 4 princípios que levam o casal ao divórcio. Eu não vou ler os 4, mas um eu vou usar porque é antagônico, que é o desprezo. Está comprovado que o desprezo no casamento leva casais ao divórcio. E qual é o oposto do desprezo? O que é desprezo? É não considerar, é não ter empatia. É chegar ao ponto de eu tenho um nojo de você. Esse já é o extremo do desprezo. Eu não vou sair com você, eu não vou à igreja com você, eu não vou passear com você, eu não vou conversar com você. É quando um cônjuge despreza o outro, ou seja, vive uma vida sozinho dentro de um casamento, ou sozinha. O que Pedro quer tratar aqui é sobre a honra num casamento. Se o desprezo é um dos 4 cavaleiros que levam um casal ao divórcio, podemos ver hoje como a honra e o respeito no casamento, algo que leva o casamento a uma saúde, a um fortalecimento. Leva o casamento a um crescimento, a uma durabilidade. É isso que Pedro quer tratar, a honra no casamento. Algumas coisas aqui no texto para nós conversarmos. A primeira delas, Pedro vai dizer assim, no versículo 1, no final dele: alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento da mulher. Versículo 2, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. O que Pedro diz é, você, homem ou mulher cristão, você está sendo reparado. A palavra que ele usa é observando a conduta. Você está sendo observado pelo seu cônjuge não cristão. Então, a primeira coisa que podemos dizer aqui é que, na maioria das vezes, se o marido se converte, a esposa também o faz, mas o oposto não é comum. Eu já falei. A segunda coisa, os não cristãos olham a vida dos cristãos para então decidir se a fé deles vai ser um benefício para o casamento ou um prejuízo para o casamento. O que Pedro diz é, atenção você cristão, o seu cônjuge não cristão está observando a sua conduta. E pela sua conduta, seu comportamento, ele vai decidir, vai pensar, a fé que essa pessoa pratica, o meu cônjuge,
ela será para mim, para o nosso casamento, uma bênção, algo benéfico, ou será um grande prejuízo? E pelo comportamento, esse cônjuge pode pensar, olha, isso aí é prejuízo, isso aí não é bom. Ou, ao contrário. A vida de um cristão num casamento com um não cristão, irmãos, é como se fosse um resumo do Evangelho. Alguém que não conhece a palavra, o cristão, ele é um resumo para as pessoas que não conhecem a Cristo. É olhar a sua vida, olhar a sua conduta, olhar suas palavras, olhar como você se comporta, e daí tem um resumo de quem é Jesus, do que é o Evangelho. Pedro diz, para que então o seu cônjuge, observando a sua vida. Então o seu cônjuge, se o seu caso aqui não cristão, o seu cônjuge não cristão está observando a sua conduta. A terceira coisa que Pedro vai dizer, no versículo 1, é que se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras. Como alguém pode não obedecer a alguma norma ou lei, decidindo não fazer após ter conhecido? Eu não posso desobedecer algo que eu não conheço, sim ou não, irmãos? O que Pedro diz é, para você mulher, você já falou sobre Jesus para ele, você já leu a Bíblia para ele, já pediu para orar com ele, já convidou para a igreja, encontro de homens, encontro de casais, já pregou o Evangelho para ele, e ainda assim ele diz, não vou à igreja, não vou orar, não vou ser um cristão. É isso que Pedro diz. Então, qual é a primeira coisa a se fazer? Alguém pode dizer assim, não, Pedro vai dizer que eu tenho que ganhar meu marido sem palavras. Isso é o segundo passo. Ele primeiro precisa decidir não obedecer a palavra, Pedro diz. Mas como ele não vai obedecer se ele não conhece? Primeira coisa para você, irmã, com marido não cristão, você, irmão, com esposa não cristã, você precisa falar do Evangelho para essa pessoa. Você precisa, com amor, com carinho, com empatia, falar sobre Jesus. Pedir para orar com ele por ela. Convidá-lo para ir ao culto público, ao encontro para homens, para mulheres e para casais. Pedro diz, tendo essa pessoa então decidido desobedecer, o que você faz? Se cala. E apenas usa o seu comportamento como resumo do Evangelho para esta pessoa. Quarta coisa que Pedro vai dizer é que se você reivindica Jesus para o seu casamento, se você reivindica Jesus como seu Criador, como seu Senhor, a sua vida prática vai ser o seu currículo e testemunho para o seu cônjuge. Não basta apenas você publicamente anunciar na sua casa que você reivindica, Jesus, tome o meu lar, Jesus, meu lar é seu, Jesus, vem em minha casa, Jesus, faça o meu casamento. A sua vida cristã prática é o selo, é o testemunho daquilo que você está reivindicando, é o que Pedro está dizendo. Uma observação aqui, irmãos, Pedro fala sobre respeito e honra ao cônjuge. Um conselho que eu posso dar a você, homem ou mulher, é que às vezes nós nos frustramos. Pastor, eu honro, eu faço. Dá alguns exemplos. Eu lavo a roupa, eu faço comida. Eu dou beijinho no pescoço, eu faço massagem. Ele diz, chega tal hora, eu chego tal hora. Eu não falo besteira, eu sou humilde, eu faço isso, mas esse homem sempre é ingrato com as minhas ações de respeito e autoridade. Uma coisa que temos que avaliar é, o que para uns é respeitoso, para outros não é. O que vale é uma conversa franca de você, minha irmã, com seu marido não cristão. Diz assim, amor, como você se sente amado? Como você se sente respeitado e honrado? Porque pode ser que você, minha irmã, tenha praticado algum tipo de honra, respeito, que para ele não é honroso. E achado que não está desrespeitando com algo que para ele é desrespeitoso, porque varia de homem para homem. A Adriana pode fazer algo, falar alguma coisa que eu vou achar que é totalmente desonroso. Ela me desonrou. Mas pode ser que a esposa do Robinho faça com o Robinho não se sinta desonrado. Porque a honra e respeito depende da pessoa. Se é o seu caso hoje, pastor, eu estou cansada de honrar meu marido, de agradar meu marido, de tentar respeitá-lo, mas é sempre ingratidão, está sempre triste e cansado, faça isso. Chega em casa e pergunta assim, como você se sente amado? Como você se sente honrado? Pode ser que ele vai te dizer que você deve fazer coisas que você nunca fez.
E parar de fazer coisas que você fazia sem saber. O mesmo se aplica para homens com esposas não cristãs. Porque no final o objetivo, irmãos, não é ganhar a discussão, é ganhar o cônjuge. Por isso Pedro diz, pregou o evangelho, orou por ele, fez o convite, continue no secreto, orando, ministrando, pedindo a Deus, mas não viva a sua vida em discussões religiosas. A ideia não é ganhar a discussão, a ideia é ganhar o seu cônjuge, é fazer com que o Espírito Santo faça a obra nele, porque muitas vezes nós queremos tentar ajudar Deus a realizar a obra, mas o que acontece, nós ficamos no meio entre Deus e o nosso cônjuge, atrapalhando. É como se Jesus dissesse, dá licença só um instantinho, porque enquanto você está com discussões e desonras e falta de respeito, você atrapalha o meu trabalho com ele. Se há Jesus e eu sou cônjuge não cristão, o papel de um cônjuge não cristão é chegar para o lado, é sair do caminho. E como saímos do caminho entre Jesus e o cônjuge? Quando nós ficamos do lado, honrando e respeitando. Então Jesus pode tratar com esse homem e com esta mulher. E enquanto estamos no meio, desonrando, desrespeitando, esse homem, esta mulher, continuará com o coração duro para ouvir o evangelho que esta mulher pratica. Observe que o objetivo de Pedro aqui é nos dar duas realidades e duas práticas. A primeira é levantar a realidade que há, sim, na comunhão dos santos, mulheres casadas cujo seu marido não está em Cristo. Ou homens casados que estão na igreja, que suas esposas não estão em Cristo. Existe esse grupo de pessoas. Primeira realidade. E a segunda coisa que levanta essa bola, eu creio que, para então que as mulheres casadas da igreja, que têm os seus esposos em Cristo com elas, possam encorajar as irmãs que não têm o seu cônjuge na igreja. É se unir a elas, é orar com elas, é ajudá-las. Ao mesmo tempo que os homens da igreja, sabendo que há irmãs com marido sem Cristo, enquanto as mulheres encorajam e dão suporte a essa mulher, os homens da igreja começam agora a procurar esses maridos não cristãos, com convite para estar na igreja, com ligações, com preocupação em suporte a esta mulher. Então Pedro diz, você que tem um cônjuge não cristão, honre e respeite. Pregue o evangelho. Feito isso, desobediência, não quero e não vou, viva a vida cristã de forma respeitosa e honrosa. Ou seja, irmãos, minhas irmãs e irmãos com cônjuges não cristãos, procure sempre uma forma de honrar e respeitar o seu cônjuge. Por mais que não seja recíproco, pastor, eu estou cansado de respeitar e honrar, está sempre com ingratidão no coração. Procure formas de honrar e respeitar em Deus. E pergunte-a, como você pode respeitar e honrar. Versículo 3. Pedro agora vai falar sobre esposas honrando seus maridos. Nesse caso aqui entendemos que esposas com maridos cristãos. Mas independente de ser ele cristão ou não cristão. Versículo 3, Pedro vai dizer, a beleza de vocês, no caso aqui as mulheres, a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no interior, esteja no ser interior, que não perece. Beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam a seus maridos, como Sara, que obedecia a Abraão e lhe chamava Senhor, que era um costume da época. Não diz assim, olha, chega em casa e diga assim, Senhor, quer comer o quê? Senhor, o que deseja almoçar? Aqui era um costume da época, tá? Pode chamar mozinho, mozão, amor, né? Evita o inútil. Que chamava Abraão Senhor. Dela quem? De Sara e as mulheres do Antigo Testamento.
Vocês serão filhas, ou no caso aqui de Sara, serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Eu vou contribuir isso com Provérbios 31:30. Olha o que Salomão diz. A beleza é enganosa e a formosura é passageira. Que Pedro vai dizer, né? Que a beleza do ser não perece, do externo perece. Mas a mulher que teme ao Senhor será... Quantas mulheres amam ser aqui elogiadas? Levante a mão. Algumas não gostam, viu, marido? Salomão diz, a mulher que teme ao Senhor será elogiada, será visto o seu valor, será reconhecida, será reparado a sua vida temente ao Senhor. Pedro diz como as mulheres devem honrar os seus maridos. Para isso, esta manhã, farei diferente, vou convidar aqui minha esposa Adriana. Vem, esposa. A Adriana vai nos ajudar com esse texto, respondendo algumas perguntas que eu a farei para contribuir com a sua vida e com o seu casamento. Isso. Fica para cá, filha. Aqui, ó, do meu lado, de frente para mim. — 26 anos, né, irmão? Ligou o microfone? Ok. Adriana, Pedro vai dizer sobre beleza exterior, beleza interior. Pedro vai falar sobre esperança em Deus. Pedro vai falar sobre medo. Vai falar sobre Sara como exemplo. Na sua concepção, por que Deus, não só aqui, mas na Bíblia, enfatiza o interior mais do que o exterior? Bom dia, igreja. Bom, eu creio que ele vai enfatizar algo que não vai se perder. Porque hoje em dia, então, a gente é sufocado pela demanda da mulher, né? Do seu visual, aquilo que é padrão, que padrão é esse? E Deus vem falar para a gente que a gente precisa, na realidade, focar uma beleza interior. Porque se a gente buscar em Deus a paz, se a gente buscar em Deus a graça dEle, o perdão dEle, aquela mansidão que só no Espírito Santo a gente consegue ter através do Espírito de Deus, nós vamos adornar o nosso interior. Por isso Deus pede, Pedro fala, que nós mulheres, se a gente ficar com os nossos olhos hoje, parece até uma guerra de... É uma seta para cá, é uma seta para lá. Quando você pensa que estava certo isso que eu estava fazendo. E não, agora é isso. E não, agora é isso. Então você se perde. Então Deus, e Pedro também vem falar para a gente. Mulher, você precisa estar com a palavra de Deus. O que ela vai te direcionar para que o teu coração, para que você seja adornada. Porque o que o Espírito Santo de Deus colocar no nosso coração, para a gente ser paciente, dócil, e não é nada fácil. Não é? Não é porque a gente está aqui, não é porque a gente merece, nem porque a gente é perfeito, é porque Deus é perfeito, é porque a graça dele está sobre nós. Amém? Então, a gente tem dias e dias. Então, quando vem aquela circunstância e você vai ser provado na beleza do shampoo que você usa, do botox que, sei lá, você faz... Não, naquilo que você tem se alimentado, naquilo que você tem buscado diariamente, porque você sabe que nele você consegue. Nele você consegue ver a nuvem preta se aproximando, aí você percebe, porque o Espírito vai te dizendo, ó, ela está vindo, hein? Vai dar trovoada, e você respira fundo e pede, Senhor, me dá sabedoria, me dá mansidão, deixa eu enxergar, me faz enxergar o que realmente essa atmosfera que está agora no meu lar, nos relacionamentos. Eu creio que é isso, porque o que pode tirar isso de você? O que está no seu interior? Quem pode tirar isso? Alguém pode? Alguém pode tirar? Não. Mas o nosso corpo, a nossa beleza exterior, ela com o tempo ela vai fazendo o quê? Aí, né, mozinho? Aí tem que aguentar firme. Não, é fato que Pedro vai dizer que a mulher está sempre à procura de sentir bela. Sim. Perceba no texto isso. Eu quero ser vista como bela.
Porque fala assim, a sua beleza. A gente geralmente vai usar coisas para onde a gente quer que as pessoas olhem, Sim. certo? Eu acho que é para isso que também tem os enfeites. Eu vou usar brincos grandes, quero que olhem para a minha orelha. Eu vou fazer enxertos nos lábios para que olhem para a minha boca. Sim. Eu vou fazer o óculos novo para que olhe para o meu rosto. Pedro diz, olha, os enfeites são uma forma de chamar atenção para algo que você quer mostrar ou ser vista como bela. E Pedro diz, olha, o que se deve mostrar mais do que o seu rosto, o seu corpo, o seu cabelo, deve ser o seu ser interior. Isso. E uma outra observação é, quanto custa para manter a beleza exterior? Caro, né? Bastante. Quem tem acesso a isso hoje em dia? Nem todos. Mas quem tem acesso à beleza interior no Espírito Santo? Após a cruz e com a palavra? Todos. Todos. A segunda pergunta, Adriana, Pedro diz que a mulher ela deve expressar o seu ser interior por meio de mansidão e tranquilidade. O que é mansidão e a tranquilidade no contexto de uma desavença conjugal pode fazer? Pode fazer tudo diferente. Porque se a gente procura no nosso cotidiano, mulher, buscar isso, essa mansidão, que você... Não sei se você já experimentou isso, um momento de muita tempestade, você sentir uma paz interior, né? Você sentir que Deus está ali conduzindo. Então, eu acredito que essa questão do cônjuge, na hora do vamos ver, na hora que surge, gente, coisas que a gente jamais imagina. Não tem nada escrito, a gente não casou com algo assim, que nesse dia vai acontecer isso, nesse dia vai... Não é, com ninguém é assim. Então, nós mulheres temos a graça de Deus, essa coisa maravilhosa que é ter o Espírito Santo, a palavra dele sendo revelada, você buscando se alimentar disso e sabendo que quando a gente pede paciência, vem o quê? Vem algo para provar nossa paciência. Vem algo para tirar você do eixo, vem algo para desestruturar você. Então, quando a mansidão está em você, que é a de Deus, que habita em você, tem dias que você vai se pegar saindo desse eixo. Aí você clama a Deus para que Ele, naquele momento, você seja um ponto ali de quantas vezes nós passamos por coisas que não esperávamos. E a paz de Deus encheu o nosso coração e a gente pôde acalmar e perceber e ser orientado por Deus e Ele pôde se manifestar nessa hora, porque é isso que Deus quer. Ele pede para a gente ser testemunha dele. E como a gente é testemunha no casamento? Também no casamento. Quando vem a prova, quando vem aquele momento que a gente não esperava. E a gente percebe o Espírito Santo conduzindo, trazendo na mulher ou no homem uma visão que ninguém tinha percebido ainda. Pedro fala, ele vai dizer que assim, que a sua beleza, mulher, já demonstrada no espírito dócil e tranquilo. Então, entendemos também que ser dócil e tranquilo, manso e humilde, é uma forma de expressar beleza, você concorda? Sim, sim. Porque, por mais que numa discussão conjugal, a mulher não vai conseguir segurar a discussão ou se parecer bela com um brinco, com argola... Não vai adiantar nada. Tamanho da roda do meu carro. Pode voar o brinco. Com o batom da moda. Também. Com o cabelo mais caro que possa se conseguir. A diferença vai ser... Na hora da discussão, essa mulher não será tão bela quanto o espírito manso e dócil, é isso? Isso. Terceira pergunta, Adriana. Pedro vai dizer que vocês devem seguir o exemplo das mulheres do Antigo Testamento e cita para nós Sara. Por que Sara é um exemplo de esperança para as mulheres? Sara. Creio que Sara estava num momento lindo com seu marido e Deus começa a pedir algo, né, requerer algo, e Sara sai da zona de conforto, porque o que Deus manda fazer é algo que não estava ali na caixinha, né, no quadradinho, que é o que a gente programa para um casamento, e isso desestrutura tudo e você fica meio perdida. Mas Sara consegue confiar
que quem estava na regência é alguém que não falha, é alguém que tem o melhor, e eu creio que a gente precisa se espelhar em Sara por isso, porque ela conseguiu ter esperança, agir com sabedoria, honrando seu esposo, mesmo diante de algo que ela não saberia o que ia acontecer. Se para onde eles iriam, ia ter roupa para ela. Se dava para ela arrumar a casa. Que casa seria essa? Onde eu instalaria, onde eu ficaria com a minha família? E os meus filhos? A gente não pensa assim no nosso cotidiano, quando algo desarruma aí, o que estava arrumadinho, estava tão bonitinho daquele jeito. Por que desarrumou tudo agora? Mas Sara é um exemplo para nós de honrar, de esperar, de crer que quando Deus está na frente, dirigindo, Ele sabe o que está fazendo. E é muito importante a gente sentir isso, Deus agindo, Deus fazendo, não na nossa hora, não no nosso tempo, não daquele jeito que a gente achava, mas Ele está agindo o tempo todo. Amém? E por último, Adriana, vai dizer aqui que, assim como Sara obedecia a Abraão, dela vocês serão filhas se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Que medos são comuns às mulheres e como isso pode afetar o seu casamento? Medo. Eu creio que Sara sentiu medo, sim, quando ela não sabia para onde ia, quando Deus disse a promessa. Ela era já de idade e era estéril. Então ela não conseguia, veio um pavor, eu creio, no coração dela. Abraão falou para ela que ela ia engravidar. Ela velha e estéril. Você acha que ela ficou com medo? Muito. Muito medo de não conseguir colocar isso, ser esse instrumento, porque seria ela. Ou ela que era a esposa amada, que estava ali naquele calor, daquela comunhão. E ela fazia parte do projeto, só que ela olhava para o exterior dela, ela olhava para o físico dela, ela olhava por aquilo que ela podia fazer, ela não via possibilidade. E o medo, eu creio que preencheu, assim, invadiu o coração. Talvez por isso ela entregou Abraão para uma mulher novinha. Ai, que raiva. Então, de repente, poderíamos dizer que o que Pedro vai dizer é que a gente tem que ter esperança e seremos filhas de Sara, no caso, filha da promessa dos cristãos, se a gente não der lugar ao medo. Você acha que as mulheres hoje ainda têm esse tipo de medo no casamento? Sim. Medo de não ser aceita, Sim. medo de não ser o suficiente. Por isso que eu digo para vocês, mulheres, se a gente ficar tendo o mundo como nosso espelho, como nosso foco, a gente não vai conseguir nunca estar bem, contente. Porque, eu tenho medo de perder o meu marido porque aquela mulher lá está fazendo isso, quantas curtidas ela está tendo? Então, a gente não pode ter como nossa meta, como nosso alvo, o padrão que o mundo diz que a mulher tem que ser. Nós precisamos buscar na palavra de Deus a mulher que Deus quer que a gente seja. Quando lá em Gênesis 3 Ele criou a gente, vai lá ver isso, mulher de Deus. Nós precisamos ir lá todos os dias e ver por que Deus criou a gente. Quando a gente para pensar no propósito que a gente está aqui, onde Deus te colocou, na família que Deus te colocou, você se sente mais segura em Deus. Você sente mais paz, você se sente amada, você se sente mais feliz e completa, e você consegue transbordar essa felicidade no seu lar, na vida do seu esposo e dos seus filhos. Mas se a gente olha para o padrão desse mundo, a gente fica depressivo, parece que eu não consegui comprar o que eu tinha que comprar, parece que eu não consegui ir lá naquele lugar que eu tinha que ir, e a sua casa começa a ficar assim também. Todo mundo começa a disseminar isso nos filhos, no marido. Então, a gente precisa muito, mulher de Deus, nós precisamos buscar essa beleza que nós encontramos em Deus, em Jesus. O Espírito Santo, Ele é o nosso companheiro. Ele está disponível todos os dias para fazer da gente essa mulher que Deus planejou para estar honrando, para estar amando, para estar perdoando, para estar nos dias que você tem vontade de arrancar o cabelo,
você entender que, eu gostaria de arrancar os cabelos, mas o que Deus quer nessa oportunidade fazer brotar na minha vida? Expressar um espírito dócil e tranquilo. Dócil e tranquilo. É possível em Deus? Sim, nós podemos. Poderia então terminar, Adriana, e dizer que, embora Abraão tivesse uma promessa de Deus, o pavor, o medo de Sara como esposa, de não fazer parte disso, não conseguir ser o suficiente, fez com que ele aceitasse o plano de pegar uma mulher mais jovem, porque ela não se sentia preparada para isso. Então podemos entender que, por mais que Deus queira o bem do casamento, quando a mulher tem os seus medos de não se aceita, rejeita o seu corpo, rejeita a sua vida, rejeita o seu conhecimento, falamos sobre desprezo no casamento, isso pode também fazer o marido e também os filhos e o casamento sucumbir. Poderia dizer que é isso? Amém. Ao final você volta, você ora pelas mulheres e ora pelos homens, tá bom? Obrigado, Deus te abençoe, tá? Amém. Amém. Dito isso, Pedro abre o versículo 7, olha comigo. Pedro agora começa a aconselhar os homens, porque as pessoas assim, sou homem, hoje eu estou livre da situação. Não, Senhor. A honra é para o casal e não só para a mulher e para a esposa. Pedro vai dizer assim, em versículo 7 de 1 Pedro 3, onde maridos devem honrar a sua esposa. Do mesmo modo, vocês, ou seja, do mesmo modo, o que disse lá está valendo para vocês. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e a tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça e da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Duas observações que Pedro diz. Primeiro, vocês, maridos, sejam sábios no convívio. Às vezes o que falta ao homem é sabedoria para ajudar a mulher a ser mansa e dócil. Nós, homens, o qual eu me coloco junto, nós temos um jeito de ser. Geralmente é o que eu gosto, o que eu desejo, o que eu quero que você faça por mim, o que você faça para mim, é assim que eu penso. Nós homens somos assim. E às vezes nós não convivemos com sabedoria. Chegamos em casa, tem uma fralda suja no chão. Ok, bem ruim. Mas a fralda no chão está suja, mas a mulher está com uma criança no colo, enquanto lava uma louça e tira a roupa do varal. Agora fala assim, mas que vergonha, mulher, que mulher suja, olha a fralda no chão. Aí chegamos em casa, o jantar não está pronto, ou não é o que nós gostaríamos de comer. Só que nós não temos a sabedoria do convívio. Eu creio que sabedoria no convívio é você chegar algumas vezes e sentar no banco de visão da sua esposa. É ter o ponto de vista do convívio dela, sentar no banquinho dela. O que ela está fazendo, olha o que ela está praticando, olha quanta coisa acumulada, como ela pode estar se sentindo. Isso muda completamente o nosso comportamento, as nossas críticas. Porque, irmãos, o desprezo é você valorizar o que há de ruim na pessoa. Você é isso, você é fedorento, você é relaxada, que você é desprezo. Honra é você jogar para cima as qualidades. Olha, você é tão prendada, eu não conseguiria fazer o que você faz no mesmo tempo. Mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo, o homem faz quantas? 1, 2 no máximo. Então, sabedoria do convívio para você, homem, é sentar no banco de visão da sua esposa. Se você fizer isso, algumas críticas vão cessar ou vão diminuir. Sabedoria. A outra coisa que ele faz é honre-a como parte mais frágil. Não se engane, homem. Por mais que você meça 1,60, sua mulher 1,80, a mulher sempre é a parte mais frágil, emocional. Por que Pedro diz isso? Porque homens que não honram a esposa como parte mais frágil vão sempre ser homens dominadores e vão ganhar sempre a briga de forma emocional. Porque ele fala mais alto, ele é mais temido, ele é mais forte. Homens dominadores, homens agressivos, homens que vão usar força física ou emocional de forma abusiva. Então observa aqui você que é jovem, você menina jovem, namora um rapaz
que usa de forma abusiva a sua força, de forma verbal e emocional, não se case. Está declarado que o casamento vai ser a mesma coisa. Eu converso com algumas mulheres no gabinete e elas falam, pastor, eu casei sabendo, desde o namoro, ele era violento, ele era abusivo, ele era agressivo, emocional e verbal. Nunca me bateu, mas verbalmente e emocionalmente sempre foi abusivo. Eu casei sabendo e agora está apanhando. Tenha a sua mulher como parte mais frágil. Ou seja, você é forte e valentão, use essa força a favor dela e não contra ela. Posso ouvir amém dos homens esta manhã? Força a favor dela. Vá comprar o gás. Arraste a geladeira para limpar atrás da geladeira. Arraste o móvel. Use a sua força para protegê-la e abençoá-la, e não ao contrário. Tenha sabedoria no convívio e trate-a como parte mais frágil. Agora eu quero abençoar você, homem. Pastor, como eu posso honrar a minha esposa? Então, você 8 maneiras de você honrar a sua esposa. É a boa hora do print agora no celular, hein? 8 formas de honrar a esposa. O telão vai ajudar. Número 1, vai ficar ali. Honre-a espiritualmente. É o ponto 1. Maridos não honram a sua esposa espiritualmente. Maridos cristãos, estamos falando sobre maridos e esposas cristãs, não oram pela esposa, não abençoam a esposa. Eles não se posicionam espiritualmente dentro da sua própria casa. Lembra que eu falei o exemplo de quando um homem não está em Cristo, a esposa está, os filhos tendem a seguir os pais. A cultura que Pedro escreve, ele fala para mulheres que estão sozinhas, sabe por quê? Na cultura antiga, o homem decidia que tipo de religião aquela casa teria. Mulher, você pode ser cristã. Eu sou muçulmano, então nossa casa vai ser muçulmana. Os filhos vão ser muçulmanos. O que acontece é, há um poder que há no homem, dado por Deus, dessa questão espiritual, de liderança espiritual. Homens que não lideram a sua casa espiritualmente, que chamam, é o homem que tem que falar assim, vamos almoçar? Venham todos almoçar. Fazemos lá em casa, bate no quarto. Mateus, Manuela, almoço. Vamos à mesa. Quem puxa a oração na hora do almoço? O homem. É liderar a sua casa espiritualmente. É honrar a sua casa espiritualmente. Há homens que frequentam a igreja, mas quem toma as rédeas espirituais da casa é a mulher. A mulher não se sente honrada por isso. Liderança espiritual. É ele que diz, vamos à igreja. Hoje tem culto. E não, hoje não vou ficar vendo o Globo Esporte. É ele que dirige sua casa espiritualmente. Não, hoje vamos juntos para a igreja. Olha, hoje vamos ler o texto tal da Bíblia. Olha que devocional para você ler. É ministrar, liderar a casa espiritualmente, porque os filhos costumam seguir os pais. Segunda forma de honrar sua esposa, honre-a emocionalmente. Como você pode honrar a sua esposa emocionalmente? Agindo de empatia, como eu falei. Sobre o que ela faz, trabalho externo, tarefas de casa, mais filhos a cuidar e faculdade, honrar sua esposa com empatia, consideração e estar sempre presente emocionalmente. É perceber as suas crises emocionais, as suas fraquezas, porque é parte mais frágil. E estar com ela e considerar essa fraqueza emocional. E estar presente não é, hoje está de TPM. E hoje está estressada. Simplesmente vamos trancar no quarto e vamos me afastar. Honre-a presentemente. E evite revelar às pessoas erradas as questões emocionais da sua esposa. Você não honra ela assim. Rapaz, você não sabe minha mulher essa semana só chora. Ah, desgraça. Não quer fazer mais nada. Minha mulher essa semana cismou que... Ou seja, você desonra a sua esposa quando você usa as fraquezas dela para se privilegiar. Eu vou te dar um exemplo. Nós homens fomos acostumados a usar a fraqueza do outro a nosso favor. No trabalho, quer promoção, quer subir na vida, use a fraqueza do mercado e dos seus amigos de trabalho para você poder ser promovido e subir na vida. No esporte, no futebol que jogamos, como fazemos? Aproveitamos a fraqueza do outro time para fazer gol. O goleiro é fraco, chuta de fora da área. É assim ou não é? A barreira sempre abre, joga por baixo.
Ah, o zagueiro sempre cai para a esquerda, vamos para a direita. Nós, homens, fomos adestrados a usar a fraqueza do outro para se dar bem. O que é verdade para o mundo dos negócios e do esporte, derruba o seu casamento. Se privilegiar da fraqueza emocional do outro para se dar bem. Você, quando faz isso, você não honra a sua esposa. Segunda forma de honrar a sua esposa, honre-a fisicamente. Parte mais frágil, você deve ser o protetor dela. Deve estar presente com ela. Tem maridos que digam assim, você vai, ainda mais hoje no Uber, né? Ah, vai de Uber, eu não vou te levar. Eu tenho um costume antigo, nós vamos almoçar, restaurante, eu sempre sou aquele cara que senta na cadeira e fica de frente para a porta. Porque se der alguma coisa, eu quero ser o primeiro da minha casa a levantar e proteger a minha família. Aqueles homens que quando saem com a esposa... Tem homens que saem com a esposa na rua, ele fica na calçada e a mulher na rua. O que fazemos? Protegemos fisicamente. Ficamos na rua e a mulher na calçada. Honramos a esposa fisicamente quando cuidamos dela, quando valorizamos. Irmãos, aqui Pedro não diz que é pecado você se adornar exteriormente. Pedro fala que é mais proveitoso e não perece a beleza do ser. Mas também maridos que investem na beleza física da esposa, que ajudam com a sua beleza exterior, honrar ela fisicamente. Quarta coisa, honre a sua esposa sexualmente. Aqui eu vou ser mais acomedido, por conta do nosso público de hoje. Mas como você pode honrar sua esposa sexualmente? Eu aprendi há um tempo atrás sobre o chamado toque não sexual. Anote você, homem, aí. Mulher adora toque não sexual, tá? Porque nós, homens, geralmente temos o seguinte, estamos focados. Eu sei onde eu quero ir. Eu quero ir para o sexo. Então, o que fazemos? Geralmente, os nossos toques são toques para nos levar ao gol e ganhar de goleada. Mas honramos as mulheres com toques não sexuais. Sabia que mulher gosta de massagem no pé? Cafuné no pescoço? Levante a mão as mulheres aí, quem gosta? Tem homens que só tocam na mulher para ir para o sexo. Sabia disso? Hoje, tô que tô. Chega em casa, mão no colo. Se não fosse isso, a mão não queria ir no colo. Nunca. Eu honro a minha esposa com toques não sexuais, quando dou a mão para ela no shopping. Quando eu sentar para ver um filme, eu a trago a um aconchego do meu peito, porque ela saiu daqui. Lembra disso? Saiu daqui. E para cá elas querem voltar. Amém, mulheres? Ó, cabecinha ali na costela. Elas amam isso. Honramos a esposa sexualmente quando nós não estamos só pensando em tocá-las para fazer sexo, mas tocá-las para protegê-las, para cuidar delas. Uma outra forma de honrar a esposa sexualmente é se nós formos um homem para uma mulher. As esposas são honradas sexualmente quando estão seguras em relação a isso. Elas sabem que se não estiverem do lado dele, que o ouro dele não vai vagar nas mulheres da rua. Ela sabe que se ela não estiver presente no trabalho, ela pode confiar que ela é a mulher dele e ele é o homem dela. Honramos a esposa sexualmente quando nós não estamos debruçados, escondidos ou não, em pornografia, em sites e olhando perfis de mulheres estranhas no Facebook. Honrar a esposa sexualmente é quando nós damos a ela segurança sexual, ainda mais em tempos de redes sociais. Quinta forma de honrar sua mulher é honrar sua mulher verbalmente, como eu falei, homens que são abusivos. Homens que usam um tom de voz elevado, usam palavras de desprezo. Você é relaxada, você está engordando, a casa está suja, a comida não tem gosto, as crianças não têm material para o colégio, que isso é tom de voz na discussão e palavras usadas. Perceba que nós temos sempre costume de botar apelidos nas pessoas, ou seja, que nós não gostamos, o apelido é ruim, que nós amamos, o apelido é bonitinho. Ora é mozinho, ora é seu estúpido, ora é amor, outra é a sua relaxada. Então, ou seja, os homens honram suas mulheres quando usam palavras, no tom de voz, a forma que falam, que palavras que eles usam. Homens honram suas esposas de forma financeira.
Nós temos pelo menos 2 grupos de homens nos dias de hoje, que eu escuto muito no gabinete das mulheres. Homens preguiçosos e vagabundos. Homem que não quer trabalhar, não quer ganhar dinheiro, que fica em casa jogando videogame, vendo televisão, e a esposa é que tem um fardo nas costas de pagar a casa. Isso é pecado, isso está errado. Honramos a esposa financeiramente quando nós trazemos para nós o fardo principal da renda da casa. Isso não quer dizer que minha mulher não pode ganhar mais do que eu. Isso não deve dizer que eu vou estar em pecado se estiver desempregado e ela não. Eu falo de homens preguiçosos. E as mulheres não se sentem honradas financeiramente pelos maridos, é um fardo sobre elas. Ou o outro grupo, homens egoístas, que vão usar o seu poder aquisitivo não a favor da família, mas contra elas. Ou seja, o cara tem dinheiro, ele ganha bem, os seus hobbies estão em dia, o seu esporte está em dia, o seu carro tem tudo o que precisa, a sua garagem tem vara de pesca, tem tudo o que precisa. Aí você vai dentro de casa, a máquina de lavar não funciona, micro-ondas não funciona, a luz tem que trocar. Sabe o que é isso? Você não está honrando a sua esposa financeiramente. É egoísmo. O que é para você, top. O que inclui sua esposa, nada. Você está errado. Honrar a esposa financeiramente é se preocupar com o bem-estar da casa, dos filhos e da esposa, acima dos seus hobbies, do seu esporte e dos seus prazeres. Além disso, os homens são preguiçosos, são egoístas e muitas vezes são ditadores. É o meu dinheiro, mulher. Eu que trabalho. O dinheiro é meu. Não, quando o dinheiro é seu. A mulher não pode fazer assim, então tá bom, os filhos são meus, tá? Saíram de mim, eu que pari, vem para cá criança, os filhos são meus. Você vai dizer, não, mas eu fiz o filho também. O dinheiro é dos dois, somos uma só carne. Eu honro a minha esposa financeiramente, quando eu trago para mim o fardo da casa financeiramente, eu não sou egoísta e coloco a casa e a minha família acima do meu bem-estar. 7º, honro a minha esposa quando eu a honro de forma paternal. Hoje há pais, há homens que estão saindo do lugar de pais. Ou seja, eu sou amigão dos filhos, eu boto na carcunda, eu pego no colo, mas na hora de disciplinar, fala com a mãe. É a mãe que disciplina, é a mãe que bota de castigo, é a mãe que conversa, é a mãe que faz tudo. O cara, ele quer ser o amigão do filho, ele não quer disciplinar. Sabe o que é isso? Ele está errado. Homens honram a sua esposa assumindo o lugar da casa de pai. É o homem que disciplina, é o homem que conversa. Não que a mãe não faça e não ajude. Mas eu conheço muitos pais que na hora de disciplinar e corrigir, dão um passo para trás. Ó, derrubou aqui, mulher. Ó, viu? Respondão, hein? É o seu papel, homem, corrigir e disciplinar. Você honra sua esposa paternalmente quando vocês se unem na disciplina. Os filhos têm neles uma enzima, um negócio que eles sabem naturalmente como dividir o casal. Mãe, eu quero ir no shopping, você deixa? Fala com o seu pai. Ô pai, eu quero ir no shopping, você deixa? Fala com a sua mãe. Mãe, posso ir no shopping? Pode, meu filho. Pai, minha mãe deixou eu ir no shopping. Não, você não vai. Não vou? Tá bom. Aí fica... Os pais já estão unificados. O que acontece, geralmente, a mãe é desprezada. Mãe, posso comer chocolate antes do almoço? Claro que não, você tem que almoçar, porque a mãe é disciplina. O pai quer ser o amiguinho. Os nossos filhos precisam de pais. E não simplesmente colegas. Mãe, posso comer chocolate? A mãe diz, não vai comer. E acabou. Mas o pai, ele não quer ser a pessoa citada na terapia. Não, quando você fizer terapia, eu quero que ele fale mal da mãe, não de mim. Não, porque a mãe, minha mãe, porque minha mãe, cara, ô doutor, minha mãe. Mãe, chocolate posso? Não. Mamãe, não. Eu pago a terapia, não vai comer. Pai, posso comer chocolate? Claro que pode, meu filho. Papai, gente boa. Sabe o que isso faz? Mamãe, a senhora foi desprezada. A senhora perdeu. O meu pai desbancou a sua ordem. E daqui a pouco o casal está em crise. Aonde começou isso? Homens que não honram a sua esposa de forma paternal. Precisamos, nos dias de hoje, homens de verdade.
Homens de verdade para as mulheres, homens de verdade para os filhos. Você, homem, não fuja da disciplina, da correção do seu filho. Não é atribuição primária da sua esposa. Primária é a sua. E sua esposa vem com você. E por último, honre-a de forma consistente. Sabe por que nós cremos na fidelidade de Deus? Porque Ele é imutável. As mulheres têm dificuldade de se sentirem seguras e honradas em homens imutáveis. Homem naquele dia está bem. Amor, que dia lindo. Vamos ao shopping. Vamos fazer compras. Mas no dia seguinte ele acorda. Ó, ninguém fala comigo, hein? Menino, cala a boca. No outro dia, ele acorda, olha, saí de casa, não volto tão cedo. No outro meu amor, como é que você está? A mulher fica assim, meu Deus, com que homem eu vou acordar amanhã? Vou acordar com aquele monstro ou com aquele anjo? Homens que não são consistentes não deixam a sua esposa segura em relação à fidelidade. Honramos a esposa como somos consistentes. E isso é uma tarefa árdua. É todo dia acordar e dizer, Deus, o que a tua palavra requer de mim como homem, como marido, como pai? E todo dia lutar e trilhar o mesmo caminho para honrar sua esposa espiritualmente, sexualmente, honrar seus filhos paternalmente, emocionalmente, financeiramente. Honre a sua esposa. Eu atendo mulheres no gabinete, é visível. A crise que os casamentos estão sofrendo por conta de 2 homens. Homens que não assumem a responsabilidade da casa, financeira, emocional, a paternidade, emocional. E as mulheres estão destroçadas em seu físico, em seu coração, em sua mente, em sua emoção. Você, homem, você deve honrar sua esposa de forma espiritual, emocional, física, sexual, verbal, financeira, paternal e de forma consistente. Por quê? O versículo 7 termina dizendo, como parte mais frágil a mulher ela também é a co-herdeira do dom da graça da vida. Pedro diz, ora, vocês precisam rogar a Deus pelo seu casamento. Vocês precisam pedir a Deus ajuda para o seu casamento. Homens de Deus reconhecem que precisam da graça de Deus para o seu casamento. Porém, Pedro diz, essa parte mais frágil, não se esqueça, ela é também co-herdeira do dom da graça da vida. Antes de Adriana ser a minha esposa, ela era filha e serva de Deus, criada à sua imagem e semelhança. Não posso esquecer disso. Pedro diz, as suas gerações são interrompidas porque você não honra a sua esposa. Se você não honrar a sua esposa, vai dizer, as suas orações serão interrompidas. O que acontece é o seguinte, Deus me deu uma filha, e eu posso entender muito bem o que significa isso. Minha filha, quando crescer e quando se casar, o meu genro chegar para mim e falar assim, senhor Sandro, eu gostaria muito de honrar sua filha, abençoar sua filha, cuidar da sua filha, amar a sua filha. E eu gostaria de pedir sua ajuda para fazer isso. Sabe o que eu como pai vou dizer? Claro, irmão. O que é dinheiro que você precisa? É comprar uma casa nova? É trocar o colchão? Se a sua intenção é amar, abençoar e cuidar da minha filha, eu vou ouvir o seu pedido e eu vou te ajudar. Se para mim ele chega assim, ô doutor, seu Sandro, gostaria de pedir o senhor uma ajuda, que eu quero desonrar a sua filha, maltratar a sua filha, eu quero agredir a sua filha, quero abalar as emoções da sua filha, eu gostaria que o senhor me ajudasse. Sabe qual é a resposta? Nem morto, campeão. Está doido. A minha filha, eu não vou ajudar você a você continuar desonrando a minha esposa, a minha filha. A mesma coisa com Deus. Homens que vão assim, Senhor, Deus, me ajuda com a minha vida financeira. Deus, ajuda com as minhas emoções. Deus, ajuda com a minha vida matrimonial. Deus vai falar assim, eu não posso ajudar você no plano de continuar desonrando a minha filha. Se você com o dinheiro que tem a desonra, por que eu vou te ajudar com mais dinheiro para você desonrar mais ainda ela? Se você com a saúde que tem a desonra e a maltrata, por que eu, em sã consciência, ajudaria você com o seu plano de maltratar a minha filha emocionalmente? Eu não posso fazer isso. Eu diria que hoje muitos homens estão marcando com
desemprego, vida emocional abalada, casamento desestruturado, filhos desestruturados, e diz assim: Pai, Deus, ajuda-me. Deus hoje, quem sabe, para alguns aqui diga assim: eu quero te ajudar, mas eu não posso municiar você para você prejudicar ainda mais a minha filha, que é a sua esposa. Eu quero que você primeiro entenda, quando você começar a honrar a sua esposa com o pouco que você ganha, eu como pai que amo a minha filha, eu vou providenciar para você maior renda, porque eu quero que ela seja mais abençoada. Quando você for um homem sábio no convívio, for um homem prudente na fala, e não usar a sua força de forma agressiva, dominadora, eu vou providenciar para você que você precisa, porque eu quero que minha filha seja mais honrada. Irmãos, isso não é uma regra. Não estou dizendo que todo homem desempregado é por desonra à esposa, me entendam bem. Não estou dizendo que todo homem em crise é porque desonra a esposa, me entendam bem. Mas sim, muitos homens, Deus quer providenciar um escape, um milagre, mas Ele sabe que se der mais para esse homem, a sua filha será mais desonrada. Ele não pode fazer isso. Talvez para alguns hoje aqui, a sua solução para o desemprego, para a vida emocional, para a crise na saúde, é você começar a honrar a filha dele, que é a sua esposa. E você verá coisas acontecendo de Deus para a sua vida. Deus vai dizer: já que o seu plano mudou, eu vou te abençoar, porque eu quero que a minha filha seja amada, honrada e respeitada. Deus não se agrada da sua imagem e semelhança, assim como Eva, sendo espancada por maridos, sofrendo por causa de violência doméstica, agredida verbalmente. Maridos que em casa com a própria esposa agem de violência sexual com a própria esposa. Deus não pode abençoar, Deus não pode providenciar, prosperar um homem com um plano desse. Então hoje, em nome de Jesus, você é homem, honre a mulher que Deus te deu. Seja ela cristã ou não, veja formas de como você hoje pode honrar a sua esposa. E está te faltando, porque Pedro diz: enquanto você não agir assim, as suas orações serão interrompidas. Mas tem homens hoje que estão revoltados com Deus. Eu oro ao Senhor, parece que o Senhor não ouve, o Senhor não faz nada. Olha o meu casamento, olha a minha vida financeira. Deus, onde está o Senhor? Assim, eu estou aqui, eu estou ouvindo, mas não posso compactuar do seu plano de desonrar a minha filha. A sua oração é interrompida, Pedro vai dizer. Quer ter oração respondida? Quer ter uma vida saudável, física, emocional, espiritual e financeira? Honre e respeite a filha de Deus, a sua esposa. Vamos ficar em pé nesta manhã. Quero convidar aqui a Adriana para orar também. A Adriana vai orar por você, mulher. Você, mulher, hoje que não tem seu marido em Cristo. Você, mulher, hoje, quem sabe tem o seu marido em Cristo, mas tem encontrado dificuldade em honrar o seu marido. E eu vou orar por você, homem, para que Deus te ajude a honrar a sua esposa. E a mesma coisa se aplica a você, homem. Pergunte à sua esposa: esposa, como você se sente honrada e respeitada? Porque você está achando que ela se sente respeitada com uma joia nova. Ela pode lhe dizer: não é joia que eu me sinto honrada. Me sinto honrada quando você fala assim comigo. Quando você me toca assim. Quando você me protege assim. Me sinto honrada, marido, quando você sai da zona de conforto e me ajuda a disciplinar os nossos filhos. Me sinto honrada quando você larga a preguiça, que é pecado, e me ajuda a pagar as contas da casa. Eu estou cansada. Não é mais uma joia que eu quero. Não é mais uma noite de sexo que eu quero. Eu quero que você me honre de forma espiritual, que você assume a fé da nossa casa. Sou sempre eu que vou nos quartos das crianças e os chamo para orar, e oro com eles, e os chamo para a igreja. Eu já ouço de irmãs no meu gabinete: pastor, eu tenho 3 filhos. Ué, irmã, não eram 2? Não, são 3. Os meus 2 filhos e o meu marido. São 3 filhos. Não seja para a sua esposa um peso. Seja aquele que a chama para uma vida próspera, abençoada, feliz e contentes por meio da honra e do respeito. Vamos sentar hoje à mesa do Senhor.
Mas antes de nos sentarmos à mesa, Deus nos convida a nós refletirmos como esposa e como maridos em Deus e a nossa casa. A Deus vai orar para você, mulher, e eu vou orar por você, homem. Pode orar, Amém. esposa. Eu também queria compartilhar a respeito dessa honra, nós mulheres também. Quando nós tiramos a autoridade do nosso esposo, tem como fazer isso? Tem como desonrá-lo? Sim. Quando a gente também não deixa ele exercer a função que ele tem que exercer. E a gente quer sentar no lugar que é dele. Quando a gente não consegue esperar o tempo dele. Ah, muito devagar. Ai, que isso, já tinha feito há muito tempo. Nós precisamos respirar fundo, ter paciência e deixar o nosso esposo agir no tempo dele, porque a autoridade está sobre ele. E nós vamos estar honrando e nos aliançando. E onde há união, ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Amém. Que nós, mulheres, possamos nos colocar onde Deus planejou, como companheiras, como auxiliares, como aquela que, mesmo que ele tomou uma decisão que hoje eu estou vendo que não vai ser muito bem, mas vamos colocar diante de Deus. Vamos, maridos, vamos tentar. Vamos sim, eu estou aqui para te ajudar. Eu vou pesquisar isso para você também. Estar junto, para ele sentir, porque o homem quer sentir que a esposa dele está ali com ele também. Não é só a gente que tem essa necessidade. Né? O homem vai sair, não gosta de estar ali com a sua companheira? Isso não faz bem a você, né, Paulo? Ó, a bênção que Deus me deu. Gente, os dois lados, são os dois lados. A importância dos dois lados. Da gente não querer invadir um lugar que Deus colocou que é para ele. E a gente está no nosso lugar ali como intercessora, como auxiliar, como ajudadora, sabendo que a gente vai errar sim, mas que Deus pode consertar, Deus pode quebrantar o nosso coração, fazer tudo novo, porque Ele é o dono dessa obra maravilhosa que é o casamento. E nós somos aqueles, você pode levantar as mãos, que cremos nisso, que Deus sim criou homem e mulher para cumprir um propósito maravilhoso. E nós estamos aqui porque não somos melhores que ninguém, mas estamos aqui porque Deus está na frente, Amém. Agindo, soberano como Ele é. Amém. Deus pode fazer aquilo que nós não podemos. Amém. E sobre mulheres que estão aqui, seus esposos não estão no Senhor, e o contrário. Deus trabalha o tempo todo, Ele não para jamais. Amém. Vamos orar? É para as mulheres. Amém. Deus, nós te agradecemos por essa manhã. Te agradecemos, Deus, porque Tu és tão bom e generoso. Amém, Senhor. Tu és um Deus que não chega atrasado na vida de ninguém. Na família de ninguém Tu não chega atrasado. E nós queremos agora, Deus, te pedir, te suplicar, porque sabemos que Tu estás aqui, Senhor, no nosso interior, agindo, Deus, na nossa mente, nas nossas emoções, Pai. Mulheres que somos, a identidade que Tu colocaste em nós. Deus, esteja nesta manhã colocando em nós aquilo que nos falta. Se nos sentimos hoje menosprezadas, Senhor, se nos sentimos hoje, Deus, abandonadas, Deus, se nos sentimos hoje, Senhor, sozinhas, solitárias, mesmo estando numa casa lotada, mesmo tendo marido e filhos, Deus, que o Teu poder nessa manhã, o poder do Espírito Santo venha sobre nós, venha soprar em nós, para que sintamos hoje que o nosso Deus está assim conosco, porque Ele é Deus conosco. Ele é Deus fiel. Ele é Deus da esposa que hoje te sente só. Ele é Deus da esposa que hoje está com o seu esposo do lado. Ele é Deus que está com a esposa que hoje sofre por um filho que se perde. Deus poderoso, nós te pedimos nessa manhã, porque nós sabemos, Deus, que o poder é Teu, que a autoridade é Tua, e que nós estamos aqui, Senhor, para cumprir os Teus planos.
Vem sarar as nossas feridas, Senhor. Venha ser nos lugares mais apertados, onde ninguém consegue ir. Sopra o Teu Espírito Santo. Sopra em nossas vidas. Sopra em nossas casas, Deus. Quebrando grilhões, quebrando, Senhor, fortalezas. Aleluia. Quantos anos, Senhor, quantos anos de aflição podemos estar passando? Não importa, Deus, Tu és o Deus de hoje, Tu és o Deus de agora, Tu és o Deus, Senhor, que planejou a nossa vida, a nossa história. E nós cremos, Senhor Jesus, que não há nada, nenhum projeto deste mundo que pode impedir o Teu plano. Aleluia. O Teu plano para nós mulheres. Deus traz para nós. Vem através do Teu Espírito Santo trazer aquilo que precisamos nessa manhã. Sim, Pai. Sopra em nossas emoções. Sopra em nossa mente, trazendo cura para as mentes perturbadas, distorcidas por esse século. Deus traz para nós, para que a gente sinta o amor nessa manhã, de um Deus que planejou a tua vida, minha irmã, de um Deus que planejou o teu relacionamento, num Deus que não dorme, que trabalha o tempo todo. Aleluia. Deus opera um milagre, Deus. Dê sabedoria para nós mulheres. Dê, Senhor, para nós mulheres contentamento. Dê para nós mulheres um coração grato, Senhor Jesus. Espírito manso, Senhor Jesus. Sabedoria, Pai, nós precisamos. Aleluia. Deus, dê para nós uma trajetória que honre o Teu nome, que honre o esposo que temos, para a Tua glória, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Senhor, eu oro, Pai, por cada homem aqui nesta manhã. Homens esses, Deus, o qual o Senhor incumbiu, o Senhor convidou, como fez com Abraão, de serem, Deus, os responsáveis do seu lar e da sua casa. Deus, atribuições da Tua palavra, nós homens, nós não podemos desprezar, ó Pai. Por mais que o mundo corrompa toda, Senhor, teologia bíblica para o homem, nós queremos ser homens bíblicos, ó Pai, atendermos ao Teu chamado. E sermos, ó Deus, o cabeça da nossa casa, tendo Cristo como nosso cabeça. E termos a responsabilidade do lar, emocional, espiritual, financeira. Deus, homens que estão, Deus, se deixando convencer pelo século que jaz do maligno. Deus, estão deixando de lado as suas funções primárias como homem, como pai, como marido. Oh Deus, que voltemos à prática real do Evangelho. O Senhor é aquele que há de capacitar a cada homem aqui nesta manhã, para serem não homens abusadores, dominadores, mas homens sábios. Homens, ó Deus, mansos, homens segundo o Teu coração, homens que governem bem o seu lar, homens que amem a sua esposa, que honrem a sua mulher como parte mais frágil do casamento, homens, ó Deus, que tenham os seus filhos e, Senhor, se coloquem na responsabilidade de, como esposa, educá-los, discipliná-los e não abrir mão da sua tarefa. Deus, hoje levanta homens aqui neste lugar, Deus, homens responsáveis, homens segundo o Teu coração, dá coragem para aqueles que estão sem coragem, ó Deus. Dá, ó Deus, sabedoria para aqueles que não sabem o que fazer. Traz luz àqueles homens que estão em escuridão na sua vida conjugal, ó Deus. Deus, que eles busquem a Tua palavra. O homem honra a sua esposa e a sua família quando ele, Deus, busca a Ti e a Tua palavra e convida a sua família na mesma direção. Que ele encontre na Tua palavra o que ele precisa. Deus, para tirar o seu casamento da crise, para honrar a sua esposa, para que a sua esposa se sinta respeitada, honrada e amada, e que os seus filhos, ao verem esse exemplo, queiram seguir o mesmo exemplo, de um homem que governa o seu lar, debaixo da palavra de Deus, tendo Cristo como cabeça. Deus, e ajude hoje as mulheres e homens que estão aqui ainda solteiros, que o Senhor os preserve, que eles ouçam a Tua palavra nesta manhã, para constituírem família, para a glória de Jesus Cristo. Deus, e nós, ao sentarmos à Tua mesa, pegarmos o pão e o cálice, que o Senhor nos converta, que o Senhor traga ao nosso coração aonde nós precisamos nos arrepender, ó Pai. Não basta apenas celebrar a morte de Jesus e sermos salvos. Hoje, o Teu convite é como marido, é como esposa, tendo um cônjuge cristão ou não,
é pedir e dizer: Deus, aonde eu estou desonrando o Senhor em meu casamento, eu me arrependo, ó Pai. Me ajude a parecer mais com Cristo, para que eu veja a Tua glória na minha casa. Obrigado, ó Pai, por tudo. Assim oramos. Abençoe hoje o esposo, a esposa, os filhos, esse lar, que prospere para a glória de Jesus Cristo. E todos digam amém e amém.